Olá pessoal, aqui é o Massas mais uma vez e estamos aqui de volta, dessa vez para refazer aquele vídeo sobre meios de cultura, porque eu já dei uma olhada nele recentemente e vi que tem alguns erros, algumas coisas estão sendo ditas de forma muito ligeira e apressada, então achei melhor refazer. Além disso, no vídeo anterior não tem muitas imagens, na verdade eu acho que nem tem imagens sobre os meios de cultura, então achei bom refazer também, para que vocês tenham uma noção melhor do que eu estou falando com algumas imagens na tela. Claro que essa vai ser uma abordagem geral, tá? Então vou falar apenas dos tipos principais de meios de cultura e alguns exemplos deles. Eu não espero que eu vá falar daqueles meios mega sofisticados de última geração. É uma coisa para quem ainda está aprendendo um pouco sobre os meios de cultura, beleza? Muito bem, vamos começar então. Antes de tudo, é bom nós termos uma noção do que são meios de cultura. Meios de cultura nada mais são do que preparações químicas feitas com vários componentes e nutrientes necessários para o desenvolvimento de alguns micro-organismos, entre outras substâncias não necessariamente nutricionais. Ou de um jeito mais simples de entender, é uma receitinha de bolo. Bolo esse que vai ser consumido pelos micro-organismos para mantê-los bem nutridos, já que é preciso que o patógeno esteja vivo para que possamos analisá-lo e descobrir como combatê-lo. Cada patógeno tem uma necessidade nutricional diferente, por isso são necessários vários tipos de meios de cultura. A classificação deles é bem variada, então vamos por partes. Bom, você provavelmente já viu uma plaquinha de Petri com um meio de cultura, aquele meio que se assemelha a uma gelatina, mas também já deve ter visto um tubo de ensaio com um meio de cultura líquido dentro. Isso ocorre porque no quesito consistência, os meios de cultura podem ser classificados em três tipos: sólido, líquido e semissólido. O meio de cultura que você vê na placa de Petri com aquela consistência de gelatina é o meio sólido. Esse meio tem esse aspecto por conta de uma substância chamada agar, que é retirada de algas marinhas. Por isso, todos os meios que possuem o agar em sua composição também possuem o agar no seu nome. Por exemplo, agar Miller-Hinton, agar sangue, agar chocolate. Sempre que há a palavra agar antes do nome do meio, é porque ele é um meio sólido e possui essa substância em sua composição. Porém, quando não há a presença de agar, aquele meio não vai se solidificar, logo ele permanece na forma líquida. E a esse meio nós chamamos de caldo. Por exemplo, seria o caldo BHI. Há também o meio semissólido, que é quando ele literalmente fica na metade do caminho entre um e outro. Acho que o meio mais famoso desse é o meio SIM, das provas bioquímicas. E já tem inclusive vídeo aqui no canal falando delas, tá? Vou deixar na descrição para quem quiser ver. Bom, agora você sabe com relação à consistência, mas vamos ver em relação às suas funções. Com relação a isso, a diferença entre eles é bem maior. Vamos começar com os meios não seletivos. Esses meios, como o próprio nome já diz, são feitos para que se cresça de tudo. O H-sangue acho que é um bom exemplo disso. Qualquer tipo de micro-organismo acaba crescendo, sejam bactérias ou fungos. E não se tem exatamente o controle sobre o que vai crescer ou não nesse tipo de meio. Mas eles costumam ser bem utilizados para certas finalidades. O H-Miller-Hinton é muito usado para fazer antibiograma. Considerando que é um teste de antibióticos, que pode ser feito em vários tipos de bactéria, não seria bom que algumas não conseguissem crescer, não é? Então é bom um meio não seletivo também. Já ao contrário desse meio, nós temos o meio seletivo. Como o próprio nome diz, o meio seletivo ele literalmente seleciona algumas cepas específicas para ajudar no crescimento e inibe o crescimento de outras. Podemos citar o HSS, por exemplo, já que ele é feito para o desenvolvimento de Salmonella e Shigella e tenta inibir o crescimento de outras bactérias que não sejam essas duas, ainda que de vez em quando cresçam outras bactérias que não sejam elas. Também temos o meio EMB, também conhecido como TIG, que seleciona bactérias gram-negativas para o crescimento e inibe o crescimento de gram-positivas. É quase que uma seleção artificial, vamos dizer assim. Um outro tipo de meio é o meio diferencial, que é bom vocês não confundirem com o meio seletivo, tá? O meio diferencial serve para que nós possamos justamente distinguir os vários gêneros bacterianos e espécies também. Isso através de mudanças de coloração ou de morfologia. Um bom exemplo disso é o meio clade, já que algumas bactérias gram-negativas costumam ter colônias de aspecto maior, enquanto as gram-positivas têm umas colônias menorzinhas. Também nesse próprio meio nós conseguimos ver se uma bactéria fermentou ou não lactose, já que ele é um meio esverdeado, que muda para um tom amarelado caso a bactéria fermente. E essa mudança de coloração pode ser vista a olho nu, logo também ajuda na diferenciação dessas bactérias. Um outro meio muito importante é o meio de transporte. Os meios de transporte possuem apenas os nutrientes necessários para que aquela amostra sobreviva por um determinado tempo, até finalmente chegar ao seu devido laboratório e ser semeada em um meio que possa preservá-la por mais tempo. Isso ajuda principalmente postos de coleta, já que a maioria deles não tem material necessário para fazer uma análise completa ali mesmo naquele posto. Então é necessário colocar em um meio de transporte para que ela seja transportada até o local devido para que a análise seja feita completamente. A função do meio de transporte é justamente essa: transportar aquela amostra que não pode ser analisada naquele local para um local mais adequado, com mais equipamento e com outros meios de cultura que possam preservá-la por mais tempo.
E às vezes os locais são bastante longe, então esses meios conseguem conservar as amostras por algumas horas. Dependendo do meio, alguns conseguem até alguns dias. Acho que o exemplo mais famoso é o meio Stuart, que é aquele que fica no tubinho. Outro meio bastante importante é o de enriquecimento, que ao contrário dos meios de transporte, que possuem apenas substâncias necessárias para que ele sobreviva por algum tempo, esse possui muitos nutrientes. Esse meio de cultura é muito utilizado para resgatar cepas da morte, vamos dizer assim. Por exemplo, você tem uma pequena cepa no seu laboratório e você precisa semeá-la urgentemente porque você precisa daquela bactéria por alguma razão e você não consegue mais fazer com que ela seja semeada em meios comuns, porque ela já está fraca, ela já está morrendo e falta muito pouco para que você perca aquela bactéria. Então, você semeia ela em um meio de enriquecimento, porque assim ela vai se nutrir bastante, se multiplicar bastante, vai dar uma tunada nela e ela vai estar boa, então, para você semear em outros meios ali. Ou seja, o meio de enriquecimento é praticamente o meio salva-vidas. Creio eu que o mais famoso deles é o Brain Heart Infusion, ou, se você preferir, BHI, que foi traduzido aqui como meio infusão cérebro-coração, que tecnicamente não está errado, porque a tradução seria realmente essa, mas é realmente esquisita. E sim, ele é feito com alguns nutrientes encontrados em cérebros e corações de alguns animais. Parece bizarro, mas é verdade. E por último aqui, mas não menos importante, os meios indicadores. E sim, o que ele faz também está contido no nome, já que ele se baseia nas propriedades bioquímicas. Um bom exemplo são as provas bioquímicas, já que através delas certas reações ocorrem naquelas bactérias, isso se torna visível aos nossos olhos e indica qual bactéria pode ser, já que algumas delas têm propriedades únicas nas suas reações bioquímicas. E através desse tipo de meio nós podemos fazer um filtro para identificar aquelas bactérias. Uma citação rápida, só para vocês terem uma noção. A Escherichia coli ela é citrato negativa. E para vocês que se lembram, o citrato ele é um meio verde que quando positiva fica azul. Mas se por acaso eu semeio naquele meio e ele permanece verde, então eu já sei que é um indicativo que talvez seja um E. coli. Não é uma coisa definitiva. Há outros fatores também que influenciam, mas eu sei que uma E. coli sempre é negativa no citrato, ou pelo menos 99,9% delas, porque tem sempre essas bactérias que a maioria mas tipo tem aquela pequena porcentagem que acaba reagindo e isso só serve na verdade para atrapalhar a gente, porque a gente tá lá firme que é aquela bactéria, mas aí pegamos uma cepa que é diferenciada. Mas isso é coisa para falar em outro vídeo, tá? Encarem desse jeito como citrato negativo é uma E. coli. Não é 100% das vezes, 99,9% por aí. TSI também é outro meio que tem várias reações bioquímicas ocorrendo ali, a produção de H2S, a fermentação dos açúcares. Enfim, é através dessas reações bioquímicas que ocorrem nesses meios que nós conseguimos identificar algumas bactérias. E os exemplos, bom, eu já falei, né? Citrato, TSI, sim, também é outro, a ureia, e tem várias outras provas também. Bom, pessoal, isso foi apenas uma visão geral, tá, dos meios de cultura. Não são todos os que estão citados aqui, obviamente, porque há muitos deles. Mas pelo menos é bom para vocês saberem diferenciar os tipos principais. Já que eu sei que tem muita gente com dificuldade em identificar os meios de cultura e as bactérias, porque realmente é um assunto bem amplo, tá? E o que eu falei aqui é menos da metade, talvez nem 10% do que tudo isso representa. E claro, depois que você terminar de ver esse vídeo, vá conferir algumas coisas extras também. Por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui durante o vídeo inteiro, mas essa diferenciação não necessariamente faz com que um meio seja apenas seletivo, ou apenas indicador, ou apenas diferencial. Porque há muitos meios que são uma coisa e outra ao mesmo tempo. Um bom exemplo disso é o H-Maconkin, que é seletivo e diferencial, já que ele é um meio que seleciona bactérias gram-negativas, mas ele também é um meio que indica, através de mudanças de coloração, que bactérias pode ser também, já que algumas cepas, quando fermentam lactose nele, se tornam um rosa bem berrante. Então é sempre bom vocês darem uma olhada mais aprofundada no assunto. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu sinto muito por ter demorado tanto, tá? Porque eu já tinha prometido esse vídeo, acho que desde abril ou maio, não lembro. Mas eu acabei tendo muitas dificuldades para poder gravar. E eu só vim conseguir gravar agora, depois de muito tempo. Eu já gravei 3 vezes, na verdade, mas é porque na primeira eu perdi a gravação e na segunda ela deu erro e não gravou. Então, estou eu aqui e estou gravando há 30 minutos, vai dar um trabalhinho para editar, mas vai valer a pena porque pelo menos vocês vão aprender bastante. Então, muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou, se inscreva no canal, recomende para os seus amigos e não deixe de estudar, tá? Porque tudo isso cai na prova. Bom, um abraço a todos e até a próxima.